Desde a infância, servindo e obedecendo, mas não sinto meu coração ardendo. Construí meu valor no que tenho e não no que sou. Nem sei quem eu sou. Ouço sua voz chamando mansamente. Deixa tudo e siga-me pra sempre. Ao ouvir-te deixei triste, então me afastei. Eu me afastei, mestre. Eu queria voltar pra dizer-te: me arrependo de não perceber que minha vida tem muito mais valor do que meus bens, mestre. Abro mão dos meus planos, meus sonhos. Só voltei pra dizer que te amo e que agora és tudo pra mim. És meu tesouro, Cristo. Procurei paz e liberdade, nem o ouro me deu felicidade, mas no teu olhar o amor encontrei. Eu encontrei, mestre. Eu queria voltar pra dizer-te: me arrependo de não perceber que minha vida tem muito mais valor do que meus bens, oh, mestre. Abro mão dos meus sonhos, meus planos. Eu voltei pra dizer que te amo e que agora és tudo pra mim. És meu tesouro, Cristo. Se eu pudesse, voltava aquele instante. Oi.
Boa noite. Você, depois do Espírito Santo, é minha maior alegria e emoção desta noite. Deus seja louvado por sua presença. Eu orei para que você e tantos outros estivessem aqui conosco. Eu entendo que, infelizmente, por coisas da vida, muitos não podem estar. Mas você pôde e aceitou. Deus ricamente te abençoe. Boa noite a você também que nos assiste pela internet. Você que irá nos assistir também pelos nossos canais. Deus abençoe ricamente a sua vida. Como foi o seu dia hoje? Quando eu pergunto como foi o seu dia hoje, a verdade eu quero saber uma coisa só. Você orou? Você separou aquele espaço de tempo especial, diferente do convencional? Você teve um encontro íntimo com Deus? Você abriu o coração a Ele? Sim, que legal, parabéns para você. Deus continue te dando esse desejo e essa força. Se não, nunca é tarde para fazermos uma oração. Nunca é tarde para estarmos na presença de Deus. Você conta com o dia de hoje e certamente contará com amanhã. Por isso, faça planos. Ainda há tempo. Esteja na presença de Deus. Ore. Eu trago aqui um pedido muito especial de oração. Não quero ser injusto com aqueles que estão segredados ali, mas ontem eu falava com meu pai, depois que saí da igreja. Meu avô, pai do meu pai, descansa. Ele tem alguns irmãos e irmãs. E uma das tias do meu pai, tia de 2º grau, mas como de primeiro para o meu coração, a tia Lúcia, ela algum tempo atrás descobriu um tumor no intestino. Passou por todo aquele processo de tratamento. A princípio foi curado e se recuperou. E ontem meu pai contou que a tia Lúcia, ele está muito mal. Eu perguntei se ela estava no hospital e ele disse que não. Como ela mesmo sentiu que não há mais o que fazer, ela pediu para ir para casa. Eu gostaria de colocá-la nas mãos do Senhor. Gostaria de interceder por ela. E quero, juntamente nesta oração, interceder pelos pedidos que estão aqui. Estou orando por cada um deles. Não que eu os tenha lido. Preferi não, para que você tenha liberdade de escrever o que você quiser e ficar confidencial você e Deus. Mas tenho orado. Estou orando também pelos queridos funcionários, obreiros da nossa AMC, o escritório administrativo da nossa associação. Recebi alguns pedidos em papéis, alguns chegaram a nós pela internet. E antes de abrir a palavra do Senhor, gostaria de interceder por todos esses pedidos, por você também. Feche teus olhos, falemos com Deus. Pai, nós já oramos, nós já cantamos. Não seria mais necessário dizermos nada ao Senhor, até porque o Senhor sabe perfeitamente de todas as coisas. Mas o nosso coração, ele clama. Nosso coração está inquieto, Senhor. E precisamos de encontrar no Senhor o nosso refúgio, nosso abrigo, a nossa solução, o nosso bálsamo. O Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é a nossa promessa, o Senhor é o nosso tesouro. E é tudo que tem acontecido conosco, com aqueles que amamos, queremos depor mais uma vez nas Tuas mãos. Atenda, Senhor, aquilo que nós estamos pedindo. Todavia respeitamos e consideramos a Tua vontade como melhor. E é aí que reside, ó Pai, a nossa paz. Oramos confiados em Jesus. No nome dele, amém. Queridos, nós estamos, ao longo da nossa semana de oração, caminhando nos nossos top trends, tendências reais de um cristianismo real. Eu quero lembrá-lo dos nossos canais virtuais. E eu estou muito feliz, porque tem dado certo nesta igreja também. Hora a hora,
tarde e manhã, pessoas enviam convites para serem adicionadas. Hoje nós recebemos 4 e-mails com mensagens. Alguns me procuraram aqui, pastor, hoje eu vou escrever para o e-mail. Eu quero contar com essa conectividade e interatividade com você. @tendênciasreais, tendênciasreais@hotmail.com, e você tem o nosso profile lá no Facebook, Tendências Reais também. É seu espaço além das 4 paredes da igreja. Todos os dias às 18 horas pontualmente nós estamos aqui nesta casa, pastor Juninho e eu, e nós estamos esperando você que quer orar, conversar, ser aconselhado, desabafar. Você quer tirar uma dúvida teológica, doutrinária, você pode chegar um pouco mais cedo, estar junto de nós. Tenho algo também a lhe dizer, muito especial. Sexta-feira, se você está acompanhando pelo convite que lhe foi dado, esse folder, esse flyer, você percebe que o tema, o trend da tendência da sexta-feira é família. Queridos, eu sou amante, apaixonado por família. Eu tenho oportunidade de ter uma família linda, meus pais, meu irmão, minha esposa, meu filho. Como sou realizado e feliz com a família que eu tenho. E esse sonho é um sonho que eu sonho para todas as famílias da nossa igreja. Sexta-feira, 19h30, nós queremos estar aqui nesta casa com a nossa família. Eu quero convidá-lo, chamá-lo, desafiá-lo a estar aqui com a sua família. Eu sei que alguns aqui são uniparentais, residem sozinhos. Você então vai ser incorporado à família da igreja. Mas você que tem a esposa, você que tem o esposo, você que tem os pais, você que é filho, esteja com a sua família. Nós vamos ter aqui algo muito propício para a sua família. Sexta-feira é você com a sua família, é você com a família da igreja, a sua família maior. Sexta-feira é o dia da família. Não perca, compareça. Eu disse a você que essa é a noite mais especial da semana, e essa é a noite mais especial da nossa semana. Só que amanhã é a noite para mim mais bonita, e você não vai poder perder. Você vai ver o porquê hoje é especial, e amanhã você vai ver porquê é a noite mais bonita. Volto a dizer, não é momento merchan, não é um jingle que eu crio, não. É a mais pura realidade e verdade. Por isso amanhã você não pode perder, porque é a noite mais bonita da semana. Tá legal? Vou vê-lo aqui amanhã? Ótimo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. O Mateus, discípulo de Cristo Jesus, escreveu este livro numa perspectiva de um judeu. Mateus, ele se propõe a mostrar que Cristo Jesus realmente, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mateus, diferente de Marcos, ele é muito detalhista, ele é rico nos cenários, ele se vale das palavras, ele não tem preguiça de escrever, ele vai discorrer em palavras longas, em momentos de Jesus que alguns outros não se ocuparam a escrever. E nós vamos ler aqui algo especial do livro de Mateus. Nesta noite nós estamos falando sobre oração. E diz assim Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, quem vê secreto, o recompensará. Dentro deste capítulo aqui, versículos abaixo, você tem a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é um demonstrativo de Jesus do que falar quando oramos. A oração do Pai Nosso é um demonstrativo de Jesus do que falar quando oramos. Mas o verso que nós lemos é Jesus dizendo com quem nós falamos.
Com quem nós falamos quando nós oramos? Num primeiro momento, Jesus aponta o que dizer. Num segundo momento, Jesus fala: vocês falam a este. E a pergunta aqui é: quem é Deus? E eu pergunto a você: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. E tem gente que pensou aí: vamos orar pelo pastor. Não. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, porque na verdade a Bíblia foi escrita em um momento da história onde era incabível a ideia de que Deus não existe. Ao contrário, se tinha a ideia de muitos, incontáveis, infinitos deuses. Você tem que entender comigo que a Bíblia está em dois planos. Ela tem um plano primário, que é o autor escrevendo para aqueles dos seus dias, e ela tem um plano secundário, que é o autor inspirado pelo Espírito Santo, que está falando a nós, que vivemos em tempo, cultura e época diferente. E a Bíblia é um livro, você sabe disso, foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 escritores. E a Bíblia é escrita por meio de um fenômeno chamado revelação progressiva. O que é isso? Tentar explicar a você com algo que me aconteceu lá na igreja do Botafogo. Eu estava à porta da igreja, duas garotinhas lindas vieram correndo na minha direção e encontro. E uma chegou e perguntou: pastor, fala para nós, como Deus criou Adão e Eva? Eu olhei para elas, formulei uma resposta longa e profunda, mas pensei: não, filha, Deus criou um boneco com suas próprias mãos, soprou lá no nariz dele, o boneco levantou e saiu correndo. E ela olhou para mim e falei: não te disse? E agora as duas é que saem correndo. Para ela, valeu a resposta? Valeu? Agora fala uma coisa para mim. Eu imagino que um dia ela vai voltar a esse pastor, a um outro, e vai dizer: pastor, conta para mim algo. Como entender a evolução à luz da criação registrado na Bíblia? Como entender os 7 dias literais, Deus falando e as coisas aparecendo, à luz de milhões, milhares de anos que obtemos por meio do carbono 14? E aí você há de concordar comigo que aquela simplória explicação que eu dei lá atrás não vai mais servir. Eu vou ter que me aprofundar, mas agora com propriedade, porque ela suporta, ela tem condições de absorver algo mais sólido, mais profundo e mais concreto. E Deus respeitou isso, querido, de acordo ao tempo. A revelação na Bíblia é progressiva, cada vez mais Deus vai se revelando aos seus filhos, de acordo ao tempo, espaço e cultura. E quando nós temos o primeiro escritor bíblico, Moisés, ele vai escrever os 5 livros primeiros da Bíblia, de Gênesis, Deuteronômio, Pentateuco. Ele vai escrever Jó, vai escrever alguns salmos. Moisés é inspirado desta forma. Ele quer mostrar o que a revelação progressiva vai dizer sobre Deus. E a primeira coisa que Moisés está interessado é a proposta de mostrar que Deus não é um entre outros mais, não é um mais forte entre outras divindades. Moisés quer dizer que é apenas um único Deus que rege todo o universo. Então a proposta da Bíblia, se assim poderíamos dizer, era combater naquele momento a idolatria. Era combater aquela ideia egípcia que estava dentro dos filhos de Deus. Moisés está dizendo: olha, tudo isso que vocês conheceram, viram, perceberam, e alguns de vocês até acreditam, isso tem que voltar para o lugar de onde eles vieram. Na verdade nem deveria ter vindo, porque eles não existem. Apenas há um único Deus, só Ele e mais nenhum outro. E a partir daí a Bíblia quer mostrar
o caráter de Deus. Quem é Deus? E a Bíblia vai fazer um contraponto do caráter de Deus com o caráter daqueles outros deuses. E para você entender um pouquinho do como a Bíblia coloca o nosso Deus, você tem que entender um pouquinho como eles enxergavam e viam os outros deuses, os deuses egípcios. Primeira coisa, querido, os deuses do Egito são deuses distantes, estão numa condição separada dos seres humanos. Estes deuses são responsáveis, cada um, por criar alguma coisa existente nesta terra. Um dia um Deus estava com frio, ele criou o sol para se esquentar, um capricho, uma necessidade pessoal dele. Um outro Deus tinha algo estranho no seu paladar, na sua boca, ele cria água para se refrescar, um capricho, uma necessidade pessoal, e assim sucessivamente com tudo que existe por aí. Então, na cabeça daquele povo, os deuses eram responsáveis por tudo, inclusive pela criação do homem, mas caprichos e necessidades deles a serem atendidos. Uma outra ideia, os deuses escravizam, eles têm ego, eles têm vaidade, eles escravizam, eles acorrentam, eles não colocam o homem na condição de livre como ele realmente é. Uma outra ideia dos deuses, eles exigem sacrifícios, eles precisam que os seres humanos os ofereçam sacrifício. Outra característica, os deuses são irados. Quando o Nilo se enchia, alguém dizia: o Deus da água está irado e quer nos destruir, ele quer acabar conosco. Quando havia muita estiagem e a lavoura se consumia, o Deus da lavoura da plantação está irado. Os deuses precisam de ter a sua ira aplacada. E o tempo vai passando, é interessante nós vermos e acompanharmos como o homem vai tendo a percepção sobre Deus. Você imagina só uma família que está no meio do nada, e de repente o céu se escurece, há nuvens carregadas, raios e aquele barulho forte de trovão. O que passa na cabeça de alguém? Os deuses estão irados, os deuses estão bravos, enfurecidos. E a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ela vai revelando quem realmente é Deus. E a Bíblia coloca a essência, o caráter de Deus em contraponto a todas essas ideias que nós temos desses outros deuses. E queridos, eu sei que não existe mais Egito como havia antes. Eu sei que não há povo de Israel como havia antes. Eu sei que nós não estamos no deserto. Eu sei que nós temos a revelação completa e suficiente para a nossa salvação. Mas a minha pergunta para você é: será que não somos atormentados por deuses que escravizam? Será que não temos na nossa mente a ideia de um Deus irado? Será que não somos tomados pela percepção de um Deus que nos criou como um capricho pessoal para atender uma questão de ego e vaidade? Será que não temos a percepção de um Deus que está longe, distante, fora da vida, realidade dos seres humanos e de seus filhos? E por que todas estas perguntas? Porque a oração, ela está ligada diretamente na sua forma e principalmente essência da visão que nós temos e fazemos sobre Deus. A maneira como nós oramos está ligada diretamente à forma como nós entendemos e enxergamos a Deus. E eu volto a perguntar a você: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quando você ora, você fala com quem? Porque passa a minha cabeça, ocorre ao meu coração que às vezes nós estamos tentando 3 coisas com a oração. Nós estamos tentando convencer a Deus. Nós estamos tentando conquistar a Deus. Nós estamos tentando comover o coração de Deus. Porque trazemos na nossa herança religiosa um Deus irado, um Deus distante, um Deus vaidoso, um Deus que escraviza. E quando nos debruçamos para orar,
entendendo que Deus possui alguns, se não todos desses acessórios maléficos, nós oramos de maneira imprudente, de maneira insensata, de maneira a não atingir ao Deus que verdadeiramente é o nosso Deus. E a minha pergunta a você é: as suas palavras, elas são lançadas na direção de Deus para conquistar a Deus, convencer a Deus, comover a Deus? Será que as nossas palavras servem para argumentarmos com Deus, para convencermos a Deus? Será que o nosso choro, o nosso pranto, ele serve para tentar comover o coração de Deus? Será que a nossa oração é uma verdadeira queda de braço com Deus, e nós estamos ali fazendo toda a força, tentando dobrar o braço de Deus, e de repente o braço de Deus está para ser dobrado e vencido, e Ele vem com força então, e tomba o nosso braço, e perdemos aquela batalha e não conquistamos a Deus? Será que é isso o que significa orarmos? Falarmos com Deus? Quem é Deus? Volte ao texto comigo. Volte ao capítulo 6, verso 6. Vamos ler novamente. Há algo aqui que pode ser que passou desapercebido a você. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Nós trabalhamos com oração na dimensão das palavras, não é? E isso não há nada de errado. Mas você percebeu que o texto diz que quando entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos, o nosso Pai, que também está em secreto, Ele faz o quê? Ele vê. A Bíblia não diz aí que quando nós oramos ao nosso Pai, Ele ouve. A Bíblia diz aí que o nosso Pai vê. Queridos, as nossas palavras, escute bem o que eu vou lhe dizer, as nossas palavras, elas não conseguem compor a oração do nosso coração. As nossas palavras não conseguem traduzir aquilo que vai no nosso coração. A maior prova disso é que quanto maior profunda a nossa dor, menos palavras temos para expressar. A maior prova disso, quanto maior e mais complexos são os nossos problemas, mais nos faltam palavras. E quem sabe você já passou pela experiência de uma oração sincera e real e profunda, que foi aquela que você chegou diante de Deus e falou: Deus, tudo que eu tenho sou eu. Eu não tenho o que falar, não tenho nada a dizer, não tenho palavras para expressar, porque as nossas palavras não conseguem, elas são incapazes de traduzir aquilo que vai no fundo da alma. E por isso que quando nós entramos lá no nosso quarto, fechamos a porta, a Bíblia fala que o nosso Pai não apenas escuta, ou primariamente Ele não escuta, Ele vê. Porque Ele sim consegue fazer uma leitura perfeita e plena daquilo que vai do nosso coração e as nossas palavras não conseguem traduzir. Agora diga algo para mim. Como são feitas as tuas orações? Porque eu tenho a impressão que muitas vezes nós nos ajoelhamos e falamos, e falamos, e falamos, e discorremos e falamos, e de repente nós colocamos, não com sinceridade, mas como um clichê, em nome de Jesus, amém. Aí o que a gente faz? Levanta e vai embora. E eu fico imaginando, Deus, Ele estava ali te vendo, Ele estava te escutando, e de repente você falou em nome de Jesus, e é a hora que Ele vai colocar a mão sobre você, Ele vai te abençoar, Ele vai te cuidar, vai te abraçar, e você sai, e está aí, ó, Espírito Santo, está aí Jesus, a hora da gente entrar em ação. O que eles fazem? Eles se vão, eles nos deixam aqui no vácuo, porque nós estamos vivendo limitadamente o contexto da oração,
tentando comover, conquistar e convencer a Deus pelas nossas palavras, quando essas jamais poderão. E quero lembrar que você não precisa desse processo todo, você não precisa de nada disso. E queridos, infelizmente, com o passar do tempo e com o momento que vivemos, nós perdemos a capacidade de estarmos por estarmos simplesmente na presença de Deus. Eu quero vir para um outro nível da oração, por isso que eu disse a você que essa é a noite mais especial. Orar não é simplesmente aquilo que eu falo. Orar é derramar-me, mesmo que em silêncio, na presença de Deus. Nós perdemos a capacidade de estarmos na presença de Deus, simplesmente por querermos desfrutar a presença de Deus. Porque quando eu vejo essa cena de entrar em um quarto, fechar a porta e me ajoelhar, a primeira palavra que vem na minha mente é silêncio. É silêncio. Vem aqui, esteja em silêncio na minha presença. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus não é aquilo que Ele faz. O melhor de Deus é aquilo que Ele é. Nós somos como consumidores na presença de Deus. Nós queremos aquilo que Deus tem a oferecer, mas esquecemos de desfrutar do melhor daquilo que Ele é. E eu volto a dizer a você, quem é Deus para você? Nós não conseguimos mais estar em silêncio na presença de Deus por horas a fios, porque infelizmente, quem sabe, esteja nos faltando uma clara percepção de quem Deus é. Porque se nós reconhecemos quem realmente Deus é, nós não conseguiremos simplesmente falar algumas poucas palavras e sair. Porque quando nós entendemos que quem Deus realmente é, Deus se torna algo irresistível, apaixonante. Deus não se torna um acessório na minha vida, mas Deus se torna tudo que eu tenho na minha vida. E o nosso grande detalhe com oração, querido, é que nós estamos tentando comprar parte daquilo que Deus tem, mas não reconhecemos a essência daquilo que Deus é na sua maravilhosa graça, no seu grande amor. E a pergunta que fica é: quem realmente Deus é? Quem é Deus? Quem é Deus? Eu não posso responder isso a você, porque eu também não tenho palavras para descrever quem Deus é. Mas a Bíblia ela é especialista em usar algumas formas, maneiras e meios de tentar nos mostrar o máximo possível, o próximo daquilo que Deus é. Eu convido você a voltar a alguns livros da sua palavra e vir para o livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro que está não numa posição muito privilegiada e fácil de achar. Se você tem alguma dificuldade, não se preocupa. É um livro pequeno, está próximo a alguns outros livros pequenos. Se você está perto de Naum, Abacuque é o próximo. Se você chegou a Sofonias, volte. Se chegou em Ageu, já passou. Abacuque, você vai ler comigo o capítulo 1, alguns poucos versos. Você que está aí na sua casa, no seu escritório, está nos acompanhando via internet, você é convidado também a abrir a sua Bíblia, do iPad, do iPhone, do tablet, do computador, ou quem sabe a Bíblia na sua forma mais convencional. Abacuque capítulo 1, olha o que Abacuque vai dizer para Deus. Até quando, Senhor? Clamei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Você está entendendo o que Abacuque está falando aqui? Ô Senhor, e aí? Estou orando, estou clamando, estou dizendo, estou aqui, e o Senhor nada. O Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, o Senhor não me responde. E aí, Senhor, como é que fica? E Abacuque ele continua, ele diz assim no verso 3: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência, já que elas estão diante de mim?
há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a injustiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Você está entendendo o que Abacuque está dizendo? O Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, o Senhor não me responde, e olha só, Deus, a tua terra, o teu povo está sendo consumido, é injustiça, é mentira, é maldade, é conflito, é violência, e o Senhor, cadê o Senhor Deus? Por que o Senhor não vem? Por que o Senhor não se manifesta? E você há de concordar comigo que nós não somos diferentes de Abacuque? Principalmente quando achamos que estamos gastando algum tempo em oração e as coisas não acontecem. E Deus, Ele é demais, Ele é tremendo, porque Deus, Ele responde a estas coisas, por menores e pequenas que elas sejam. Verso de número 6: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Deus falou: não, Abacuque, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou atendendo. Eu vou tomar os babilônios, os inimigos maiores de vocês, aquela nação poderosa, e eles vão entrar aqui, vão colocar a casa em ordem, eles vão consertar tudo, tudo vai voltar ao seu devido lugar. Eu vou usar aquele povo lá. E aí você vira as páginas da Bíblia, Abacuque, no mesmo capítulo, no verso 13, diz assim: olha, Deus, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque diz: olha, Deus, o Senhor está trazendo um plano aí, mas aquele povo é menos justo do que nós. Na verdade, Abacuque diz assim: nós somos mais justos do que eles. O Senhor vai usar eles para consertar a nossa casa? O Senhor vai usar os teus inimigos para endireitar as nossas veredas? Olha Abacuque menosprezando, ridicularizando, desconfiando da ação de Deus. E você? Já desconfiou? Desacreditou? Duvidou? Minimizou o plano de Deus? Mas Deus não vai deixar as coisas por assim. E uma obra vai começar a ser feita no coração do próprio Abacuque. Capítulo 2, verso 1. Olha o que acontece com esse jovem, o Abacuque. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Sabe o que Abacuque faz aqui? Ele toma a sua mão, abre a maçaneta da porta, encosta a porta, entra no quarto e vai se debruçar na cama. Abacuque, ele vai parar de tentar convencer, comover e conquistar. Ele vai esperar na presença de Deus. Salmo 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Queridos, permita o seu coração ser aquietado em Deus. Permita o seu coração descansar em Deus. Permita o seu coração ser tomado pelas mãos de Deus. Permita Deus ser Deus na sua vida. E permita você não ser nada. E Deus, no capítulo que segue, Ele vai colocar diante de nós, primeiramente Abacuque, 5 ais. Versos 6, 9, 12, 15, 19, Abacuque vai colocar 5 ais. É Deus dizendo assim: Abacuque, você acha que sabe mais do que eu? Você acha que é mais justo do que eu? Você acha que pode mais do que eu? Você acha que tem mais respostas do que eu? Você acha que tem melhores caminhos do que eu, Abacuque? E uma obra está acontecendo no coração dele. E quando eu vou para o capítulo 3, verso 2, olha o Abacuque, o atrevido, o ousado, o medíocre, o pequeno. Olha o que ele diz, verso 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante de ti dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia
E Abacuque termina o seu livro dizendo o seguinte: lembra da maneira como ele começou? Agora ouça como ele termina. Verso 16: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento, nas lavouras nem nas ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo, faz-me andar em lugares altos. Queridos, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, debruça a tua vida diante do Senhor. A oração, ela não é um caminho, ela não é um meio, ela não é uma forma, ela não é um apetrecho, ela não é um item de consumo. A oração é tudo o que você possui. E as tuas palavras, elas não são e nunca serão a melhor oração. A melhor oração é aquela que você começa a desfrutar, antes de mais nada, da presença de Deus naquilo que Ele é. Olha essa foto. Não sei porquê, mas ele está sempre melhor. É minha esposa e meu filho. O meu filho, ele foi agraciado pelos céus, pela mãe que ele tem. A realização maior da minha esposa é amar o meu filho. Antes de casarmos, nós conversamos e decidimos que a minha esposa, ela somente trabalharia no período que os meus filhos, os nossos filhos, fossem para a escola. Minha esposa, ela tem graduação, ela fala 3 idiomas, ela tem plano de uma próxima faculdade, mas hoje o salário dela é o sorriso do nosso filho, do Martin. E eu vejo que o prazer da minha esposa é amamentar o meu filho, porque ela vê como ele realmente se comporta, ele antes, durante e depois. É mágico, é surreal, é fantástico. Só que nós estamos trabalhando há algum tempo para o próximo filho. E a pediatra, a ginecologista nos chamou e falou: olha, com a amamentação não há ovulação, tem que cortar a amamentação. E foi muito duro, foi sofrido. Uma das últimas noites de crise, eu fiquei 1h30 com ele tentando acalmá-lo, porque tudo que ele queria era uma amada mamãe, porque ele sabe o que aquilo significa na vida dele. Ele sabe que aquilo não é leite, aquilo é amor, aquilo é carinho, aquilo é ternura, aquilo é dedicação, aquilo é cuidado, aquilo é uma resposta que ele não encontra em mais nada no mundo. Aquilo é único, é ímpar. Aquilo diz para ele quem é a mãe dele. Aquilo revela o caráter da minha esposa. Aquilo revela os sentidos e o sentimento que ela tem para com ele. Aquilo para ele é tudo que ele tem de melhor nesta vida por enquanto. E não foi fácil romper, mas agora nós estamos bem. Ela só me contou que sexta-feira ela precisou de dar banho nele no momento, e ele viu o mamar. E aí os dois não resistiram. Os dois não aguentaram.
mataram a saudade. Igreja, vá comigo em Salmo capítulo 131. É o último texto da noite. Salmo 131. Olha aqui, Salmo 131, verso 2. Você precisa de ler isso para entender tudo que eu estou lhe dizendo. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Queridos, quando nós vamos na presença de Deus, nos ajoelhamos na presença de Deus e desfrutamos da presença de Deus com ou sem palavras, é aí que Deus começa a fazer sentido para nós. É aí que nós começamos a entender quem é Deus, os seus cuidados, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, seu carinho, seu perdão, a maneira como Deus nos abraça, nos envolve, nos faz sentir novos, reconquistados, reprogramados para a vida. Eu não estou falando que Deus aqui resolve tudo nessa hora, nesse momento. Eu não estou dizendo que vai ter dinheiro na conta, comida na mesa, trabalho amanhã. Eu não estou dizendo isso não. Isso também tem. Mas eu estou dizendo que na presença de Deus, você se encontra com o que existe de melhor no universo. E é disso que nós precisamos. Porque Deus vai te dar trabalho sim. Deus vai te dar dinheiro sim. Deus vai cuidar dos seus filhos sim. Deus vai te proteger nos teus caminhos sim. Mas o que Deus está clamando é para que você desfrute do melhor, do mais profundo, que é a presença dEle. É isso que precisamos de resgatar na oração. Você me entende por que nós oramos pouco? Porque vezes Deus não dá o que a gente quer, a gente abandona. Outras vezes Deus logo nos concede e a gente abandona. E o melhor, que a presença dEle, nós não desfrutamos. Por isso que Deus não faz sentido. Algumas vezes da minha vida eu precisei de entrar no meu quarto. Uma das últimas que eu recordo foi lá no NASP Engenheiro Coelho, no ano de 2011. O ano que passou. Pastor Paulo e nós conversamos hoje ainda a respeito disso. Queridos, eu tive a graça de ir para coportagem. Se você não sabe, coportagem é um meio que a nossa igreja tem de ajudar os alunos a conseguirem realizar os maiores, mais altos sonhos da vida. Você nas férias dedica tempo vendendo da nossa literatura, consegue parte do dinheiro para pagar a faculdade, outra parte você consegue com uma bolsa que a igreja dá a você. Desde os 12 anos eu coporto. Coportei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e na América. Férias de verão 2010, 2011. Eu tive um grande problema naquelas férias. Faltavam livros. A gente vendia tanto, faltava livro. Chegou uma hora que não tinha mais nem graça vender, porque a gente não terminava de apresentar, o povo queria comprar. E eu voltei para o colégio. Só que eu voltei cansado, exausto, não da coportagem, mas dos últimos anos, idas e vindas, vai e vem, volta e sai. Minha esposa estava grávida, nosso filhinho ia nascer. Eu sempre sonhei em ser pastor e já estava cansado da vida de estudante. Eu queria vir para aquilo que eu sempre sonhei. Eu fui fazer minha matrícula. E por conta de ter parado o curso 2 anos, a minha grade, ela se embaraçou. Como vocês dizem, ela ficou agarradinha. É assim que fala aqui? Ela agarrou. E a secretária falou, olha, tem 3 problemas aqui. Existem 3 matérias que estão conflitando. E você não pode se formar. Eu teria que estudar o primeiro semestre do ano passado, parar o segundo,
e voltar esse ano para fazer 3 créditos apenas. Quem é universitário sabe o que eu estou dizendo. E os 3 professores que as matérias chocavam, é aqueles camaradas irredutíveis, aqueles que é como a lei de Deus, imutável, não voltam atrás por nada. Respeito e entendo, eles nos ensinam disciplina para a vida, regra. E eu voltei para casa triste, desanimado. Ia haver a formatura da minha esposa e não ia poder me formar. E aí eu fui lá para o meu quarto, abri a porta, fechei a porta, ajoelhei na cama, peguei o travesseiro e me debrucei. E num silêncio profundo, falei tudo o que eu tinha para falar a Deus. E voltei para a faculdade. Conversei com a secretária, falou: não tem como, não adianta, só falando com os professores. E agora eu fui para um outro quarto que eu tenho lá no NASP, a câmara de oração. Abri a porta, fechei, ajoelhei no sofá, e no silêncio mais profundo, Deus, toca no coração desses homens. Não adiantava 1 ou 2 me ajudarem, tinha que ser os 3. Fui falar com o primeiro, tive que falar com ele enquanto ele caminhava e andava. Ele mal olhava no meu rosto pela correria, e eu contava as coisas para ele, e ele não entendia, eu repetia, eu acho que por cansaço ele falou: vai, eu não sei o que você está pedindo, e também não sei o que estou dando, mas vai. Faltavam 2. Queridos, para encurtar a história, foi isso que aconteceu. Os 3 me permitiram fazer ajustes, e no meio do ano eu terminaria o curso, para no final do ano me formar. Dia 30 de março, sabendo que eu estava pronto a terminar o curso, o telefone da minha esposa tocou. Ela falou: só um minutinho. Nós estávamos indo comprar os móveis do nosso bebê lá no shopping em Campinas. Entre nós amigos, estudantes de teologia, a gente tem uma brincadeira. Não sei se é muito saudável, mas ela existe. Quando chega a época de formar, os amigos pegam o telefone e se passam por pastores, presidentes de campo, nos chamando a trabalhar com eles. Até da divisão chega chamado. E quando falaram para mim, Montano de Barros, eu nunca tinha conversado e visto esse homem pessoalmente. Eu, sei, tá. E eu fui vendo que a conversa ficando mais séria. E realmente era nosso amigo, pastor Montano de Barros. Ele perguntou assim: você vem para o Rio de Janeiro? Eu falei: eu vou para o primeiro lugar que me chamar, pastor, oficialmente, porque eu fiz um propósito com Deus. Se eu me formasse, eu aceitaria qualquer chamada. Ele falou: eu quero falar com você, pastor, eu estou no shopping aqui, não tem nem como eu no colégio, eu vou aí. Eu falei: pastor, eu estou de jeans, tênis, não tem problema. Veio, conversou, em 15 dias chegou o chamado. Fui para o Rio de Janeiro. Queridos, Rio de Janeiro é um mundo muito peculiar e ímpar. E ali eu trabalho com gente muito pobrezinha e simples, mas Deus tem me colocado em contato com pessoas de um nível muito diferente daquele que eu fui criado do meu convívio. São pessoas que desfrutam de mansão, de helicóptero, são empresários do ouro, gente que fez faculdade fora do Brasil, falam 5 idiomas. Eu fui percebendo a necessidade de um preparo maior e melhor. Fui percebendo a necessidade de algo mais direcionado que eu não tinha. E Deus foi trabalhando no meu coração no sentido de voltar a estudar, de fazer outra faculdade. Eu comecei a orar a Deus, conversar com Ele, e um dia as coisas foram clareando. Eu entendi que Deus queria que eu fizesse uma determinada faculdade de filosofia, e lá no Rio de Janeiro tem uma faculdade, Mosteiro de São Bento, o curso é à tarde. Telefonei, eles disseram que por ter esse 3º grau não precisava de vestibular, era só se matricular por meio de uma redação. E eu guardei aquilo no coração. Em algum momento eu voltei lá para o quarto, olha o quarto, me ajoelhei e abri o coração a Deus em silêncio. Deus, se é esse o plano, abençoa.
falei com quem de direito, pedindo autorização para estudar, e me disseram que iriam ponderar e pensar o meu caso. Há um mês atrás, nós estávamos numa reunião para planejarmos o próximo ano. Depois de passar um dia planejando, alguém falou: olha, agora vocês vão saber o que vai acontecer com vocês no próximo ano. E foi falando o nome de todos os pastores, cerca de 40 pastores. De repente, pastor Marco Antônio, o senhor vai o ano que vem para a igreja central de Petrópolis. Meu Pai do céu. E o estudo, Senhor? E a faculdade? E o sonho de poder me preparar, trabalhar com gente que é excluída, discriminada por ser e por ter mais do que as outras? Fui falar com essa pessoa de direito, argumentei, razoei, não ouvi um não, mas também não tinha sim. Voltei arrasado para casa, conversei com a esposa, mas nós temos um propósito em casa. Para onde Deus nos chama, nós vamos. E ponto, nós vamos com alegria. E foi essa a proposta. Terça-feira, muito animado com os planos do próximo ano, liguei para o meu chefe maior: pastor, preciso conversar com o senhor, quero saber como vai ser, como vai acontecer, o que a gente vai fazer. Marcou comigo quinta-feira, 10 horas da manhã. Naquele mesmo dia, naquela terça-feira, depois do almoço, eu entrei na internet, comecei a navegar e digitei lá no Google: Petrópolis, Faculdade de Filosofia. Enter. De repente aparece assim, lá no topo da página: Faculdade Católica de Filosofia, Petrópolis. Acessei ali, entrei. Era um site não muito dos melhores. Eu falei: vou ligar. Liguei. Tem curso de filosofia? Tem. Está aberta a inscrição vestibular? Está. Tem o terceiro grau. Olha, quem tem terceiro grau não faz nada, só se matricula. Falei: e o valor? Já que o senhor tem terceiro grau, o senhor só paga metade. O senhor não paga o valor total. Me fala uma coisa: que horas é o curso? É de manhã. Porque lá no Rio ia ser à tarde, sexta-feira eu ia ter que cortar os créditos, e os de sábado, porque tinha aula de sábado também. Ah, é de manhã, não tem aula à tarde nem de sábado? Não. Só vim fazer matrícula? Só fazer matrícula. Queridos, nem tudo estava resolvido. Eu precisava de uma liberação. E aí eu voltei para aquele lugar que tem acompanhado a minha vida, lá para o meu quarto, para a minha cama, para o meu travesseiro, e em silêncio eu abri o coração a Deus. Deus, atende e responde. E voltei na terça-feira, falei tudo que tinha para falar, e no final falei: olha, pastor, lá onde eu vou, o senhor está me mandando, existe a possibilidade sim de eu cursar a faculdade, existe a possibilidade de eu fazer filosofia e servir a obra de uma maneira melhor. Há algum impedimento? Há alguma dificuldade? Se não há, ótimo. Se há, eu entendo perfeitamente. E o pastor, depois de me colocar assim algumas ponderações, diz: pode estudar, vai lá, faz faculdade, serve ao Senhor. Querido, pode ser que para você isso não signifique absolutamente nada. Eu até pensei: bom, eu vou contar isso ou não, porque quem sabe não significa muito para eles, porque tem coisas que só quem está na pele sente. Eu quero que você não olhe para a história do pastor Marco, porque essa história é minha, só eu e o máximo minha esposa que sente. Mas eu quero que você olhe para o teu quarto agora, que é o lugar que nós temos encontros mais íntimos e profundos com Deus, que é ali que nós resolvemos as questões da vida. Nós não resolvemos a vida dos nossos filhos com eles, nós resolvemos a vida dos nossos filhos em oração. Nós não resolvemos questões de fórum de caráter nosso na terapia, isso é importante, nós resolvemos no quarto em oração. Nós não resolvemos questões da igreja em reuniões administrativas, nós resolvemos com oração. Nós não resolvemos as mágoas do passado, querido, simplesmente deixando que o tempo cuide, nós resolvemos em oração. Nós não realizamos os nossos sonhos trabalhando e suando apenas, nós realizamos com oração. Tudo começa, tudo passa, tudo termina na oração, e com o melhor, desfrutando da presença de Deus, daquilo que Deus é. E quer saber qual é a última coisa que eu tenho para dizer sobre quem é Deus?
Como começa a oração do Pai Nosso? Pai, não é isso? Alguns dizem que esse pai, que é o Abba no grego, significa painho, significa papai. Não, não é painho nem papai. É alguém que não sabe falar, é alguém que não domina as palavras, é um bebezinho que está tentando falar com alguém, está tentando assim balbuciar aqueles primeiros papai, aquela coisa que a gente não sabe o que realmente é, mas a gente vai na direção daquilo que ele está tentando dizer. E quando nós falamos com Deus, o Abba, nós estamos falando com o nosso Pai, que vem na nossa direção com aquilo que Ele é, nos toma nos braços dEle e nos convida a descansarmos nele, porque o nosso Deus não está irado, não está distante, não exige sacrifício, não quer ser convencido, não quer ser comovido, não quer ser conquistado, porque Ele é Abba, Ele é Pai, é o teu Pai de amor. Venha, descansa, se entregue, se deixa e será abençoado. O Gilberto vai cantar. Tem um convite para você, um convite muito especial. Como essa noite é uma noite especial, merece um convite especial. Querido, não importam as causas, não importam os fracassos que a gente já teve na nossa jornada de oração, não importam as nossas limitações que temos para orar, porque nesta noite Deus não pergunta se você pode orar, mas se você quer orar. E uma vez que nós queremos, o Abba, Ele vem, Ele se aproxima, Ele se derrama, Ele toma você. Se essa é a tua vontade, ser tomado, possuído, cuidado, abraçado pelo Abba, enquanto Ele canta, aí onde você está, fique em pé e se permita receber na tua presença a melhor presença do universo, do teu Pai, do Abba. Quando nenhuma força restou, prostrado abrigo em meu Deus achei. A tristeza em mim o Senhor transformou, a alegria enfim descobri. O que pensei ser impossível, encontrei solução em meu Deus. Ele tem sido fiel, fiel a mim. Ao olhar meu viver, seu amor posso sentir, embora em meu coração inquietação exista, Ele preenche o meu ser. Ele tem sido um bom Pai, fiel a mim. Em meu pesar caminhei pra longe, por tantas vezes não pude orar.
quando nenhuma força restou. Prostrado abrigo em meu Deus achei, ainda assim o meu Deus não me abandonou. Cada promessa que fez, Ele cumpriu. Faz o tempo voltar e em seus braços sou seu. E mais uma vez Ele tem sido fiel, fiel a mim. Ao olhar meu viver, seu amor posso sentir. Embora em meu coração inquietação exista, Ele preenche o meu ser. Ele tem sido um bom Pai, fiel a mim. Ele tem sido fiel, fiel a mim. Ao olhar meu viver, seu amor posso sentir. Embora em meu coração inquietação exista, Ele preenche o meu ser. Ele tem sido um bom Pai, fiel a mim. Ele preenche meu ser. Ele tem sido um bom Pai. Senhor, conta a história que 2 passarinhos, Deus, no alto da árvore, contemplavam o vai e vem dos seres humanos. E um diz ao outro: por que será que eles andam tão agitados, correndo, desesperados, com cara de estarem tristes, abatidos, com fome, desesperados? E um outro passarinho responde: é porque, quem sabe, eles não tenham ou não conhecem o Deus que cuida de nós. Senhor Deus, a grande verdade é que nós temos e conhecemos o Deus que cuida dos passarinhos, que veste, Deus, o lírio do campo, e que diz que somos infinitamente mais do que essas coisas, e nesta proporção são os teus cuidados por nós. Eterno Deus, por favor, converta o nosso coração à tua presença, já que temos desfrutado de todos os teus atributos. Nos converta ao senso do prazer de simplesmente encontrarmos o Senhor, mesmo que não tenhamos palavras. Prepare para nós um quarto, pode ser a sombra de uma árvore, pode ser, ó Deus, uma sala no trabalho, mas algum lugar onde estejamos na tua presença, na ciência, na certeza que o Senhor está nos vendo naquilo que realmente somos. Ah, Deus, que dia glorioso quando redescobrirmos quanto é bom estarmos simplesmente junto com o Senhor. E dê esta oportunidade a todos nós. Leva-nos em paz, em segurança ao nosso lar. Nos permita amanhã orarmos e à noite ouvirmos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração. Estou ali à porta dando um aperto de mão a você.